Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos então hoje dar continuidade, e finalizar o nosso capítulo, tá? Da apostila, capítulo bem extenso, bem cansativo, mas assim, hoje nós pretendemos finalizar, tá? Toda a matéria da apostila e depois eu volto com todos os vídeos de correção das atividades, tá? Sobre tudo que vocês fizeram da apostila, A prof faz os vídeos corrigindo, tá bom? E daí vocês vão assistindo e conferindo na apostila de vocês, certo? Então, assim, primeiro eu quero uma ajudinha de vocês pelo seguinte, que vocês conversem com os colegas, tá? Quem tá fazendo, quem tá assistindo às aulas, quem tá fazendo as atividades. E quem não estiver fazendo, que vocês deem lá um empurrãozinho no amigo ou na amiga, para que eles participem, para que eles assistam às aulas, tá? Porque vai valer nota, certo? Nós vamos dar uma nota para vocês em relação a todas as atividades que vocês estão fazendo e estão mandando para a prof. Não só de geografia, mas de todas as outras matérias, tá bom? Então, assim, dá um cutucãozinho lá no amigo, ou na amiga, e pergunta se tá fazendo, se não tá. Eu gostaria muito da colaboração de vocês, tá bom? E que vocês continuem participando e assistindo os vídeos, tá? Que, por mais que são vídeos mais amadores, que a prof não tem tanta experiência com isso, mas a gente tenta passar um pouquinho da matéria para vocês e quer que vocês aprendam e tirem alguma lição disso, tá bom? Então, nesse momento que a gente está passando, nesse momento bem difícil, eu gostaria mesmo que vocês colaborem com o colega, amigo, vamos fazer, tal, é importante, ou amiga, tá? Então, eu aguardo daí o retorno de vocês todos e daquele amigo ou amiga que ainda não fez nenhuma atividade. Tá? Então, hoje nós vamos começar a partir da página 38 da apostila, nos fusos horários, certo? O que é o movimento de rotação? Vocês já viram alguma coisa? Vocês estão lembrados do que é o movimento de rotação? Certo. É o primeiro movimento do planeta em torno do seu próprio eixo, tá? Ele é responsável pelo dia e pela noite, sendo um dos principais movimentos da Terra. Esse movimento de rotação, ele vai numa velocidade de 1.666 quilômetros por hora, tá? E ainda, com toda essa velocidade, tá? Ele demora 24 horas para dar a volta completa. Entenderam? Então, mesmo com mais de 1.000 quilômetros por hora, ele demora 24 horas para dar a volta completa. E o que são as 24 horas? Vocês têm alguma familiaridade com essas 24 horas? O que são essas 24 horas? É o nosso dia, O nosso dia tem 24 horas, tá bom? Ainda, esse movimento de rotação, ele é responsável, olha só, por várias outras coisas. Ele é responsável pelas correntes de ar, pelas correntes marítimas ou marinhas, como vocês quiserem, pela duração do dia e da noite e pelo achatamento nos polos. Vocês sabem que o nosso globo, ele tem o polo norte e o polo sul achatados, tá? Então, assim, o que nós temos que saber? Que, neste momento, o Sol pode estar aparecendo em algum lugar, certo? E em outro lugar, o Sol está se pondo. Por quê? Devido ao movimento de rotação da Terra, tá? Porque o nosso planeta, ele é redondo, tá? Ele é uma bola, uma circunferência. Então, conforme ele vai girando,
De um lado tem o Sol e de outro lado não tem o Sol. Por isso, de um lado é dia e de outro é noite, certo? Agora, nós vamos para a página 39, tá? Espero que tenha ficado entendido. Qualquer coisa, manda dúvida para mim. Na página 39, sobre a Conferência Internacional do Meridiano de 1884, tá? O estabelecimento do meridiano e antimeridiano, tá? Que são principais, beleza? Meridiano e antimeridiano são os principais. Nessa conferência, foi aprovada uma proposta que criou um padrão para o horário mundial, tá? Tendo como referência o meridiano de Greenwich, que passa em uma linha assim no nosso globo, tá? Uma linha em pé, tá? Para que vocês entendam bem. Esse meridiano define a porção central do fuso inicial, né? Que fica no centro, tá? Certinho. Central porque fica no centro essa linha. À medida que vai para o sentido leste do mapa, acrescenta-se 1 hora. E à medida que vai para o oeste do mapa, reduz 1 hora, tá? Então, assim, nós temos um exemplo na apostila, tá? E assim, eu quero aqui, ó. Se, por exemplo, são exatamente 18 horas em Madrid, cidade localizada no fuso inicial, saberemos que em Moscou, situada a 3 faixas de fuso a leste, serão 21 horas. Simultaneamente em Brasília, que está a 3 faixas de fusos a oeste, serão 15 horas, tá? Então, assim, vocês podem verificar no material de apoio de vocês os fusos horários. Ó, observe o meridiano de Greenwich e a linha internacional de data no mapa presente da página 2 do material de apoio. Visualize como funciona em todo o mundo. Através desse mapa, vocês conseguem se localizar, tá? E ver como funciona os fusos horários em todo o mundo, tá bom? Agora, se você observar no mapa da página 2 da apostila, os fusos não obedecem precisamente aos limites estabelecidos pelos meridianos, porque eles sofrem desvios, que seria isso aqui, ó, tá? Esses desvios aqui, ó. Tá vendo? De acordo com suas fronteiras políticas. Alguns países adotam diferentes horários para determinadas regiões em relação à capital. Aqui no Brasil também nossos horários oficiais sofreram alterações, tá? Então, assim, muitas vezes esses desvios aqui, tá? Eles são precisos porque tem um estado que fica por aqui, tem um país, e não tem como você simplesmente passar a linha no meio e dizer que aqui vai ser um horário e aqui outro horário, se é o mesmo país, tá? Então, eles fazem esses desvios, para que o mesmo país que está aqui dentro tenha o mesmo horário, tá? E que essa linha não interfira para dividir, a metade do país tem um horário e a metade tem outro horário, tá bom? Então, por isso que tem, em alguns lugares, esses desvios, tá? Agora, na página 42, nós temos os principais elementos de um mapa. Quais seriam os principais elementos de um mapa? Vamos lá. Página 42. Primeiro, né? Nós temos que verificar o mapa da apostila, tá? O mapa da apostila da página 42, aqui, ó. Então, quais seriam os elementos básicos de um mapa? Título,
legenda e escala, né? Fonte e a orientação, tá? Estes são os elementos básicos para que a gente possa ter um mapa, para que quando formos ler este mapa, visualizar esse mapa, a gente consiga se localizar, tá? E entender todas as informações que estão dispostas neste mapa, tá? Se nós entendermos todos os elementos, iremos conseguir fazer a leitura de um mapa, tá? Tem que estar tudo bem claro, bem específico para que a gente não se confunda na hora de ler e visualizar esse mapa. O que é um pouco mais difícil de entender é a escala cartográfica, tá? No capítulo anterior nós estudamos sobre a escala cartográfica. Agora nós vamos estudar a escala cartográfica, que é a proporção entre as dimensões reais de uma área e as dimensões quando for representar no mapa. Como que você vai pôr no mapa o estado do Paraná, por exemplo? Né? Não existe como você pegar o Paraná inteiro do tamanho que é real e colocar num papel, certo? Aqui no papel, né, nós vamos retratar de forma reduzida, e esta redução é feita através da escala cartográfica, certo? Isso indica quanto as medidas cartográficas reduzem as medidas reais. Então, através da escala cartográfica, nós pegamos a medida real de um local, de uma cidade, de um estado, tá? E daí nós vamos reduzi-la para que ela caiba aqui no mapa, certo? Vamos ver os tipos de escalas. Nós temos a escala numérica, né, que é representada por uma fração que indica a relação entre a unidade de medida no mapa e a unidade de medida no terreno, tá? Nessa escala, costuma-se usar o centímetro como referência. Aqui na apostila, na página 44, nós temos um exemplo, tá? Que eu gostaria que vocês lessem esse exemplo, tá? Sempre acompanhando as aulas com a apostila, né? Sobre a escala gráfica, ela representa a medida do mapa em quilômetros. Então, a numérica representa por centímetros, tá? A gráfica representa a medida do mapa em quilômetros, certo? E as plantas? O que são plantas, né? Ali na página 45 da apostila, vocês verificam a planta de um apartamento, né? É um tipo de representação especial quando se quer algo com mais detalhes. Geralmente, utilizados por engenheiros e arquitetos, também ajudam os órgãos públicos que planejam os ambientes urbanos, né? Como planejar uma cidade ou como planejar uma rua, como planejar um parque, tá? Também temos os mapas temáticos, tá? Conforme o que cada mapa nos informa ou representa, há uma classificação entre os tipos de mapa, tá? Lá na página 47, nós temos os mapas temáticos, tá? Que nós temos que saber, então, assim, o que cada mapa quer nos informar, né? Há uma classificação sobre todos os tipos de mapa. O que ele quer me dizer, né? O que quando eu ler esse mapa, o que é que eu vou entender, certo? Então, na página 47, mapas temáticos. Primeiro, nós temos um mapa socioeconômico. Desculpa aqui, ó, eu esqueci de rodar minha apostila virtual aqui. Então, mapa socioeconômico.
Por exemplo, quando sabemos quantas pessoas têm geladeira nas suas casas, tá? Esse é um mapa socioeconômico, tá? Que eles querem saber quanto relacionado à economia da população, né? Então, quantas pessoas podem economicamente ter uma geladeira em casa? Através de uma pesquisa, eles vêm e depois eles desenham um mapa, tá? Que vai nos informar, nesse mapa socioeconômico, quantas pessoas têm geladeira na sua casa ou quantas pessoas têm televisão na sua casa. Vocês sabem que hoje em dia ainda existem pessoas que não têm televisão em casa e nem geladeira, né? Então, tudo isso é feito através de um mapa, certo? Os mapas físicos, eles representam fenômenos ambientais, tá certo? Os mapas históricos, com antigas divisões territoriais, aqueles mapas bem antigos que às vezes nós vemos pela frente, né? Ou às vezes aparece na nossa apostila. Então, assim, ali representam grandes divisões territoriais lá de antigamente, certo? Os mapas políticos, com as atuais divisões do território. Então, quando tem na nossa apostila um mapa político, quer dizer o quê? Quer dizer que aquela divisão daquele mapa é a nossa divisão real do território do Brasil, por exemplo. Pode ser de outro país também. Mas se está escrito mapa político, tá? É o mapa com a divisão atual, certo? Mapa cultural, aqueles que demonstram a língua falada em determinado país, continente ou cidades, tá? Então, tem vários tipos de mapa, depende muito de como essas informações são passadas para que a gente consiga entender, né? Então, depende da legenda do mapa, né? O título do mapa, para que a gente consiga entender o que ele quer nos passar, qual a informação que nós precisamos saber, tá? Sobre determinado mapa, certo? Agora, nós vamos para a página 49 sobre as convenções cartográficas. Existe um sistema de símbolos que são utilizados nas legendas dos mapas, para que facilite a leitura do mapa por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, tá? Então, existe um padrão, né? Padrão é quando algumas coisas, né, determinadas são iguais, tá? Elas seguem esse padrão para que qualquer pessoa, no caso dos mapas, consiga ler e identificar o que aquele mapa quer transmitir, tá? Qual a mensagem, qual a informação que o mapa quer transmitir. Então, aqui nós temos o quadro das convenções, tá? Tudo, olha só, como que é um rio temporário, é pontilhado, azul, como é uma ferrovia, tá? Como que ele distingue um aeroporto no mapa. Igreja, a igreja é fácil, né? Tem ali a cruzinha, é uma igreja. Mas assim, as cores, né? Olha como que é a praia, como que ele vai determinar no mapa a floresta, os campos, a pastagem, tá? Então, esse quadro aqui, ele é um padrão. Ele é utilizado para que você faça, né? Você não, né? Para que quando a pessoa vai fazer um mapa, utilize os mesmos códigos, os mesmos símbolos, para que qualquer pessoa identifique a informação que o mapa está transmitindo, certo? Um exemplo de mapa temático mais utilizado é o mapa topográfico, que é utilizado para registrar as irregularidades da superfície terrestre, tá? E o que são estas irregularidades? Como que ele, né? Como que ele faz para saber dessas irregularidades? Por que existem essas irregularidades? Porque existem os relevos, tá? Existem os tipos de relevo. E como o relevo é mapeado? Como que nós podemos saber, né, desse relevo, tá? Quais são as suas irregularidades, certo?
Importante conhecer o relevo para saber onde se pode morar e onde se pode plantar, tá? Porque você não vai chegar, por exemplo, lá na areia mole fazendo uma casa, né? Não é bem assim. Ou construindo um prédio, tá? Esse prédio pode cair. Por quê? Porque o solo não é firme. Tem que haver um estudo desse solo. O que tem abaixo da areia, né? Tem alguma coisa que vai ficar uma construção firme, uma construção que não vai cair, por exemplo, se eu quiser morar lá, tá? Então depende desse estudo para que possa ou plantar em determinado lugar ou para que a gente possa morar, tá? Por isso nós aprendemos sobre as irregularidades dos relevos, tá? As variações de altura que definem as curvas de nível, certo? No exemplo colorido aqui, ó, aqui da nossa apostila, tá? Essas faixas que formam as curvas de nível são representadas pelas cores, tá? Que representam diferentes altitudes, certo? Na ilustração a seguir, à esquerda, nós temos a visão do lado da paisagem, aqui, ó, nessa ilustração. Do lado da paisagem à direita perdão. Aqui nós temos a visão de lado da paisagem, tá? E aqui à direita nós temos o mapeamento topográfico, que é o exemplo de mapa temático, mas aqui, ó, é da mesma paisagem, tá? Então, este mapeamento topográfico é a mesma paisagem que nós estamos vendo aqui à esquerda. Depois de vista essas imagens, nós notamos diferentes formas de relevo, pois olhamos altitudes elevadas e também terrenos mais baixos. Partindo do nível do mar, onde consideramos a parte mais baixa, quer dizer que estamos no ponto zero, né? Então, aqui, se nós estivéssemos aqui, bem na beiradinha desse mar, desse rio aqui, tá? Nós estaríamos no ponto zero. A partir daí, quanto mais alto nós fôssemos subindo aqui, ó, escalando essa montanha, ou se nós viéssemos para cá subindo nesta outra, quanto mais alto a gente subisse, a altitude ia aumentando, tá? No mapa ao lado, nós verificamos os pontos mais altos do Brasil. Aqui, ó, no mapa da página, aqui, Brasil Físico, aqui, ó, os pontos mais altos do Brasil, tá? E os pontos mais baixos, utilizando o código de cores, né? Que nós temos aqui na legenda do mapa. Olha aqui, ó. Deixa eu fazer assim. Ai, perdão. Aqui, ó. Não adiantou. Achei que ia diminuir um pouco, não adiantou. Então, assim, nesse mapa, nós temos as altitudes, tá? Mais elevadas do nosso país. Temos o código de cores aqui, ó. Aqui, esse código de cores, podem verificar no mapa da apostila, na página 51, o código de cores, né, que nos diz onde é mais alto, onde é mais baixo, tá? Os mais altos é o marrom mais forte e o ponto mais baixo é o verde escuro, tá? Também temos o perfil topográfico. E o que aconteceu? Também temos o perfil topográfico aqui, ó, pessoal, que representa as variações na altitude, tá? Aqui, então, abaixo desse mapa, que agora minha apostila não tá andando, aqui, ó, esta parte aqui é a representação topográfica, certo? Então, assim, esta seria a nossa aula de hoje, tá? Finalizando o nosso capítulo 2, né, da apostila, um capítulo bem extenso. Eu quero que vocês resolvam todas as atividades que restam da apostila do capítulo 2, tá? E me retornem com as